Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Recepção hostil em Tirza. Uma tentativa extrema de redimir Judas Iscariotes. Tirza está tão rodeada por exuberantes olivais que é preciso estar muito perto da cidade para perceber que ela está lá. Uma faixa de maravilhosas e férteis hortas formam a última barreira visual entre as casas. Nas hortas, chicória, alfaces, leguminosas, mudas de abóbora, árvores frutíferas e caramanchões se misturam e entrelaçam seus diferentes tons de verde e suas flores, prometendo frutos ou pequenos frutos que prometem delícias. Videiras e oliveiras jovens, agitadas por uma brisa forte, deixam cair suas pequenas flores, salpicando o chão com uma neve verde embranquiçada. Por trás da cortina de juncos e salgueiros, que cresceram perto de um canal seco, cujo fundo, no entanto, ainda está úmido, aparecem os 8 apóstolos que haviam sido enviados à frente ao ouvirem o arrastar de pés dos recém-chegados. Eles estão visivelmente perturbados e tristes e fazem sinal para que os recém-chegados parem. Ao mesmo tempo, avançam apressadamente. Quando estão suficientemente perto para serem ouvidos, sem precisar gritar, dizem: Vamos voltar para o campo, não é possível entrar na cidade. Quase nos apedrejaram. Venham para aquele matagal e conversaremos. E ansiosos para ir embora sem serem vistos, empurram Jesus, os 3 apóstolos, o menino e as mulheres, ao longo do canal seco, dizendo: Não queremos ser vistos aqui. Vamos, vamos. Em vão, Jesus, Judas e os 2 filhos de Zebedeu tentam descobrir o que aconteceu. Em vão perguntam: Mas e Judas, ou Simão, e Isabel? Os 8 não lhes dão ouvido, caminhando em meio ao emaranhado de talos e plantas aquáticas, com os pés cortados pela grama do brejo, os rostos feridos por salgueiros e juncos, escorregando na lama do fundo, agarrando-se às ervas daninhas, buscando apoio nas bordas e ficando salpicados de lama. Eles se afastam, pressionados por trás pelos 8 que seguem com a cabeça quase virada para ver se alguém de Tirza os está seguindo. Mas não há ninguém na estrada além do sol, que começa a se pôr, e um cão magro e vira-lata. Finalmente eles estão perto de um grande conjunto de arbustos que delimitam uma propriedade. Atrás dos arbustos há um campo de linho, cujos longos caules, ondulando ao vento, começam a mostrar suas flores azul celeste. Aqui dentro, se nos sentarmos, ninguém nos verá, e quando escurecer, iremos embora, diz Pedro, enxugando o suor. Onde? Pergunta Judas de Alfeu. As mulheres estão conosco, vamos para algum lugar. De qualquer forma, os prados estão cheios de feno recém-cortado. Servirá de cama. Faremos tendas com nossos mantos para as mulheres e ficaremos de vigia. Sim, basta não sermos vistos e então descermos ao Jordão ao amanhecer. O Senhor estava certo, mestre, em não querer pegar o caminho que atravessa Samaria. Para gente pobre como nós, salteadores de estradas são melhores do que samaritanos.
diz Bartolomeu, ainda ofegante. Mas o que aconteceu, em resumo? Judas fez alguma coisa? Pergunta Tadeu. Tomé o interrompe dizendo: Judas certamente foi espancado. Sinto muito por Elisa. Você viu Judas? Não ouvi, mas é fácil profetizar corretamente. Se ele disse que é seu apóstolo, certamente levou uma surra. Mestre, eles não o querem. Sim, todos se revoltaram contra o Senhor. São verdadeiros samaritanos. Todos falam ao mesmo tempo. Jesus impõe silêncio e diz: Que fale apenas um. Tu, Simão Zelote, pois és o mais calmo. Senhor, entramos na cidade e ninguém nos incomodou, até descobrirem quem éramos, enquanto pensavam que éramos peregrinos de passagem. Mas quando perguntamos, e tivemos que perguntar, se um jovem alto, moreno, vestindo um manto vermelho e um talite com listras brancas e vermelhas, e uma senhora idosa e magra, de cabelos quase brancos e roupas cinza escuras, tinham entrado na cidade à procura do mestre da Galileia e dos seus companheiros, logo se indignaram. Talvez não devêssemos ter falado de ti. Certamente cometemos um erro, mas nos outros lugares fomos tão bem recebidos que não entendemos o que aconteceu. Aqueles que há apenas 3 dias eram tão respeitosos contigo, agora são como víboras. Tadeu o interrompe. Obra dos judeus. Não creio por causa do que disseram quando nos repreenderam e ameaçaram. Creio, aliás, tenho certeza, de que o fato de Jesus ter recusado a proteção oferecida por eles é a causa da fúria samaritana. Eles gritavam: Fora, vão embora, vocês e o seu mestre. Ele quer ir adorar no Monte Moriá, que ele vá e que ele e todos os seus seguidores morram. Não há lugar entre nós para aqueles que não nos consideram amigos, mas apenas servos. Não queremos mais problemas, a menos que haja lucro como compensação. Pedras, não pão, para o Galileu. Nossos cães devem atacá-lo, ao invés de nossas casas o receberem. Isso e ainda mais do que isso eles diziam. E como insistíamos em saber ao menos o que havia acontecido com Judas, eles pegaram pedras para nos bater e soltaram seus cães contra nós. E gritavam uns para os outros: Vamos nos posicionar em todas as entradas. Se ele vier, nos vingaremos. Fugimos. Uma mulher, sempre há uma boa alma entre os maus, nos empurrou para sua horta e nos guiou por um caminho através das hortas até o canal, que estava seco, pois haviam irrigado antes do sábado. E ela nos escondeu lá. Então prometeu nos dar notícias de Judas, mas ela não voltou mais. Mas devemos esperá-la aqui, porque ela disse que, se não nos encontrar no canal, virá até aqui. Há muitos comentários. Alguns continuam a acusar os judeus. Alguns repreendem Jesus levemente, uma repreensão disfarçada em suas observações. Você falou com muita clareza em Siquém e depois foi embora. Durante os últimos 3 dias, eles decidiram que não faz sentido enganar a si mesmos e causarem-se dano por alguém que não os satisfaz, e eles o repelem. Jesus responde: Não me arrependo de ter falado a verdade e cumprido meu dever. Eles não entendem agora. Em breve entenderão minha justiça e me adorarão mais do que se eu não tivesse tido justiça, ou se ela fosse maior do que meu amor por eles. Ali está a mulher na estrada. Ela é tão ousada a ponto de se mostrar, diz André. Ela não nos trairá, não é? Diz Bartolomeu desconfiado. Ela está sozinha. Mas pode ser que esteja sendo seguida por pessoas escondidas no canal. Mas a mulher que se aproxima carregando uma cesta na cabeça continua passando pelos campos de linho onde Jesus e os apóstolos esperam. Depois pega um caminho estreito e desaparece, reaparecendo de repente atrás daqueles que esperavam e que se viram quase assustados ao ouvirem o farfalhar da vegetação. A mulher fala aos 8 homens que conhece. Aqui estou, perdoem-me por fazê-los esperar tanto. Eu não queria que ninguém me seguisse. Eu disse que ia para a casa da minha mãe, eu sei, e trouxe comida para vocês.
O mestre, qual é o mestre? Eu gostaria de venerá-lo. Aquele é o mestre. A mulher que depositou sua cesta prostra-se, dizendo: Perdoe o pecado dos meus concidadãos, se ninguém os tivesse instigado, mas muitos se aproveitaram da sua recusa. Não guardo rancor, mulher. Levanta-te e fala. Tem notícias do meu apóstolo e da mulher que estava com ele? Sim, tenho. Expulsos como cães. Estão fora da cidade, do outro lado, à espera da noite. Queriam voltar para Enom, à tua procura. Queriam vir para cá, pois sabiam que os seus companheiros estavam aqui. Disse-lhes para não o fazerem e para ficarem quietos, pois eu te levarei até eles. E farei isso assim que escurecer. Felizmente, o meu marido está ausente, por isso posso sair de casa. Levar-te-ei a uma das minhas irmãs, que é casada, lá na planície. Dormirás lá, sem dizer quem és, não por causa de Merode, mas por causa dos homens que estão com ela. Não são samaritanos, vêm da Decápolis e estão estabelecidos aqui, mas é sempre prudente. Que Deus te recompense. Os 2 discípulos ficaram feridos? O homem um pouco, a mulher nada. E o Altíssimo certamente a protegeu, porque ela é corajosa, e protegeu seu filho com o próprio corpo, quando os cidadãos começaram a pegar pedras. Oh, que mulher forte! Ela gritou. É assim que vocês batem em um homem que não os ofendeu? E vocês não me respeitam? Que o estou defendendo e sou uma mãe? Vocês não têm mães, já que não respeitam uma mãe? Vocês nasceram de lobos ou são feitos de lama e esterco? E ela olhou para os agressores, abrindo seu manto para defender o homem, e ao mesmo tempo se retirava, empurrando-o para fora da cidade. E mesmo agora ela o consola, dizendo: Que o Altíssimo conceda, ó meu Judas, que o sangue que você derramou pelo Mestre se torne o bálsamo para o seu coração. Mas é um pequeno ferimento, talvez o homem esteja mais assustado do que ferido. Mas, coma alguma coisa agora, aqui está leite fresco para as mulheres, e pão, queijo e frutas. Não pude cozinhar carne, cheguei tarde demais. Aqui está um pouco de vinho para os homens, comam enquanto escurece. Depois, por caminhos seguros, iremos até os 2 discípulos e em seguida à casa de Merode. Que Deus a recompense novamente, diz Jesus, e oferece e divide a comida, separando um pouco para os 2 que não estão presentes. Não, eu cuidei deles, pois levei ovos e pão, que escondi sob minhas vestes, e um pouco de vinho e azeite para as feridas. Isto é para vocês, comam agora, enquanto eu vigio o caminho. Eles comem, mas os homens são consumidos pela indignação, e as mulheres se sentem apáticas pela depressão. Todos eles, com exceção de Maria Madalena, pois o que para os outros é medo ou abatimento, a afeta como um licor que estimula os nervos e a coragem. Seus olhos brilham de raiva enquanto ela olha para a cidade hostil. Somente a presença de Jesus, que já disse que não guarda rancor, a impede de proferir palavras violentas. E como ela não consegue falar nem agir, dá vazão à sua raiva, mordendo seu pedaço de pão inocente, de uma forma tão significativa que o zelote não consegue evitar dizer-lhe, sorrindo: Felizmente, para os de Tirza, eles não podem cair em suas mãos. Você parece uma fera acorrentada, Maria. Eu sou, você tem razão. E aos olhos de Deus, essa minha contenção em não entrar lá, como eles merecem, tem mais valor do que o que eu fiz até agora para espiar. Seja boa, Maria. Deus perdoou pecados mais graves que os deles. É verdade, eles te ofenderam uma vez, meu Deus, e por instigação de outras pessoas. Eu, muitas vezes, e por minha própria vontade, e não posso ser intolerante e orgulhosa. Ela baixa os olhos para o pão e 2 lágrimas caem sobre ele. Marta coloca a mão no colo da irmã, dizendo-lhe em voz baixa: Deus te perdoou, não desanime mais, lembre-se do que você teve, nosso Lázaro. Não é desânimo, é gratidão, é emoção e é também a constatação de que ainda me falta aquela misericórdia que recebi em abundância. Perdoe-me, Raboni, diz ela, erguendo seus olhos maravilhosos
aos quais a humildade devolveu a bondade. O perdão nunca é negado às pessoas de coração humilde, Maria. A noite cai, tingindo o ar com um delicado tom violeta desbotado. As coisas próximas também se tornam confusas. Os talos de linho, antes visíveis em sua beleza, se misturaram em uma massa escura e uniforme. Os pássaros entre os galhos frondosos silenciam. A primeira estrela começa a brilhar. O primeiro grilo canta na grama. É noite. Nós podemos ir. Aqui nos campos não seremos vistos. Venham sem medo. Não estou traindo vocês e não estou fazendo isso por vingança. Apenas peço aos céus que tenham misericórdia de mim, pois todos nós precisamos de misericórdia, diz a mulher com um suspiro. Eles se levantam e partem atrás dela. Contornam Tirsa à distância, por campos e hortas semi-escuras, mas não tão longe a ponto de não poderem ver homens ao redor de fogueiras, nas entradas das estradas. Eles estão nos esperando, diz Mateus. Malditos, assobia Filipe entre os dentes. Pedro não diz nada, mas agita os braços em direção ao céu, num gesto silencioso de invocação ou protesto. Mas Tiago e João de Zebedeu, que conversavam animadamente, um pouco à frente dos outros, voltam e dizem: Mestre, se não queres recorrer ao castigo por causa do teu perfeito amor, que o tenhamos. Diremos ao fogo do céu que desça sobre estes pecadores e os devore? Tu nos disseste que podemos fazer tudo o que pedimos com fé e... Jesus, que caminhava de cabeça baixa como se estivesse cansado, de repente se endireita e lança-lhes olhares fulminantes, com os olhos brilhando ao luar. Os dois se retiram e se calam, assustados com seu olhar. Jesus, com os olhos fixos neles, o tempo todo diz: Vocês não sabem que espíritos habitam em vocês. O Filho do Homem não veio para perder almas, mas para salvá-las. Não se lembram do que eu lhes disse? Na parábola do trigo e do joio, eu disse: por ora, deixem o trigo e o joio crescerem juntos, porque se você tentasse separá-los agora, poderia arrancar também o trigo junto com o joio. Portanto, deixe-os assim até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: recolham agora o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o bom trigo no meu celeiro. Jesus já havia moderado sua ira para com os dois que, movidos pela ira despertada pelo amor que sentiam por ele, pediam para punir os de Tirsa e que agora permaneciam de pé com a cabeça baixa diante dele. Ele os pegou pelos cotovelos, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e retomou a caminhada, guiando-os assim e falando a todos, pois todos se reuniram ao seu redor quando ele parou. Digo-lhes solenemente que a época da colheita está próxima, minha primeira colheita, e para muitos não haverá uma segunda, mas, e louvemos o Altíssimo por isso, algumas pessoas que não puderam se tornar espigas de bom trigo em meu tempo, após a purificação do sacrifício da Páscoa, nascerão de novo com novas almas. Até aquele dia não serei impiedoso com ninguém, depois haverá justiça. Depois da Páscoa? Pergunta Pedro. Não, depois do tempo. Não estou falando destes homens do presente, estou olhando para as eras futuras. O homem se renova continuamente como as plantações nos campos, e as colheitas se sucedem, e deixarei o que for necessário para que as gerações futuras se tornem bom trigo. Se não quiserem fazer isso, no fim do mundo, meus anjos separarão o joio do bom trigo. Então será o dia eterno somente de Deus. Atualmente, no mundo, é o dia de Deus e de Satanás. O primeiro semeia a bondade, o segundo lança seu joio maldito, seus escândalos, sua maldade, suas sementes que incitam a maldade e os escândalos entre as sementes de Deus. Porque sempre haverá aqueles que incitam as pessoas contra Deus, como aqui, com essas pessoas que são realmente menos culpadas do que aqueles que as incitam ao mal. Mestre, todos os anos nos purificamos na Páscoa dos pães ázimos, mas sempre permanecemos como éramos. Será diferente este ano? Pergunta Mateus. Muito diferente. Por quê? Explique-nos. Amanhã,
ou quando estivermos a caminho, e Judas ou Simão estiver conosco, eu lhes direi. Assim, você nos dirá e nos tornaremos melhores. Enquanto isso, perdoe-nos, Jesus, diz João. Eu realmente te chamei pelo nome certo, mas o trovão não faz mal. Um raio, sim, pode matar, mas o trovão, muitas vezes, é um prenúncio de raios. O mesmo acontece com aqueles que não removem de seus espíritos toda a desordem que é contrária ao amor. Hoje pedem permissão para punir, amanhã punem sem pedir. Depois de amanhã punem até mesmo sem motivo. É fácil cair. É por isso que lhes digo que se livrem de toda aspereza contra o próximo. Façam como eu faço e terão certeza de nunca fazer o mal. Já viram a minha vingança contra aqueles que me afligem? Não, mestre, você... Mestre, estamos aqui. Eu e Elisa. Oh, mestre, como estávamos preocupados com o Senhor. E como eu tinha medo de morrer. Diz Judas de Queriote, saindo de trás de fileiras de vinhas e correndo em direção a Jesus. Sua testa está enfaixada. Elisa o segue com mais calma. Você sofreu? Teve medo de morrer? A vida é tão preciosa para você? Pergunta Jesus, libertando-se de Judas, que o abraça chorando. A vida não, eu tinha medo de Deus, de morrer sem ser perdoado pelo Senhor. Eu sempre te ofendo. Ofendo a todos, também esta mulher, e ela reagiu agindo como uma mãe para mim. Eu me sentia culpado e tinha medo da morte. Oh, um medo benéfico se pode fazer de você um santo, mas eu sempre te perdoo, você sabe disso, contanto que esteja disposto a se arrepender. E você, Elisa, você o perdoou? Ele é um menino grande e indisciplinado, e eu posso ser indulgente. Você foi corajosa, Elisa, eu sei. Se ela não estivesse lá, não sei se eu o teria visto novamente, mestre. Então você pode ver que ela permaneceu com você por amor, não por ódio. Você se machucou, Elisa? Não, mestre, as pedras caíram ao meu redor sem me ferir, mas meu coração estava em agonia pensando em ti. Está tudo acabado agora. Vamos seguir a mulher que quer nos levar para uma casa segura. Eles partiram novamente por uma estrada que fica branca ao luar e os leva para o leste. Jesus pegou os Iscariotes pelo braço e seguiu em frente com ele. Ele fala com ele gentilmente. Ele tenta acalmar seu coração perturbado pelo recente medo dos julgamentos de Deus. Você pode ver, Judas, como é fácil morrer. A morte está sempre à espreita ao nosso redor. Você pode ver como o que parece insignificante quando estamos cheios de vida se torna importante, terrivelmente importante quando a morte nos ronda. Mas por que alguém desejaria ter tais medos? Por que alguém os criaria para tê-los presentes no momento da morte, quando com uma vida santa permite ignorar o terror do iminente julgamento divino? Você não acha que vale a pena viver uma vida justa para ter uma morte tranquila? Judas, meu amigo, a divina misericórdia paterna permitiu que isso acontecesse para que fosse um apelo ao seu coração. Você ainda está no tempo, Judas. Por que você não quer dar ao seu mestre, que está prestes a morrer, a imensa alegria de saber que você voltou ao bem? Mas o Senhor ainda pode me perdoar, Jesus? E eu falaria com você assim se não pudesse? Como você ainda me conhece pouco. Eu o conheço, sei que você é como alguém agarrado por um polvo gigante, mas se você quisesse, ainda poderia se libertar. Oh, você certamente sofreria, seria doloroso arrancar essas correntes que o torturam e envenenam. Mas depois, quanta alegria, Judas! Você tem medo de não ter forças suficientes para reagir contra aqueles que o influenciam? Posso absolvê-lo antecipadamente do pecado de infringir o rito da Páscoa. Você está doente. A Páscoa não é obrigatória para os doentes. Ninguém está mais doente do que você. Você é como um leproso. Os leprosos não sobem a Jerusalém enquanto estiverem nessa condição. Você deve perceber, Judas, que comparecer perante o Senhor com o espírito impuro,
como o que você tem não o honra, mas o ofende. Primeiro é necessário: por que o Senhor não me purifica e me cura então? Pergunta Judas, e ele já soa duro e indócil. Eu não vou curá-lo. Quando o homem está doente, ele busca a cura por si mesmo, a menos que seja uma criança ou um tolo que não tenha força de vontade. Trate-me como tal, trate-me como um tolo e cuide disso, sem que eu perceba. Não seria justo, porque você pode usar sua força de vontade. Você sabe o que é bom e o que é mal para você. E a minha cura não teria valor algum sem a sua vontade de permanecer curado. Dê-me também essa vontade. Dá-la a você, então eu deveria impor uma boa vontade a você? E o seu livre-arbítrio? O que ele se tornaria? O que seria o seu ego de homem, de criatura livre, dominado? Assim como sou dominado por Satanás, também posso ser dominado por Deus. Como você me fere, Judas, você transpassa o meu coração. Mas eu te perdoo pelo que você me faz. Dominado por Satanás, você disse, eu não quis dizer uma coisa tão terrível. Mas o Senhor estava pensando nisso porque sabe que é verdade. E porque está ciente disso, se é verdade que o Senhor pode ler os corações dos homens. Se for assim, o Senhor sabe que eu não sou mais livre para fazer o que quero. Ele me agarrou e... Não, ele se aproximou de você, tentando-o, testando-o, e você o acolheu. Não há possessão se, no início, não houver consentimento a alguma tentação satânica. A serpente introduz sua cabeça entre as grades bem fechadas para proteger os corações, mas não conseguiria entrar se o homem não alargasse uma passagem para admirar seu aspecto sedutor, ouvi-la e segui-la. Só então o homem se torna dominado, possuído, porque o deseja. Deus também lança dos céus as luzes bondosas de seu amor paternal, e suas luzes nos penetram, ou melhor, Deus, para quem tudo é possível, desce aos corações dos homens. É seu direito. Já que o homem sabe como se tornar escravo do terrível, por que não sabe como se tornar servo de Deus, aliás, filho de Deus, e ainda assim afasta seu Santíssimo Pai? Não estás a responder-me? Não me dizes por que quiseste Satanás e o preferiste a Deus? E no entanto ainda terias tempo de te salvar. Sabes que vou morrer. Ninguém sabe tão bem quanto tu. Não me recuso a morrer. Vou em direção à morte, porque a minha morte será a vida para muitos. Por que não queres ser um deles? Só por ti, meu amigo, meu pobre amigo doente, morrerei em vão? A tua morte não terá utilidade para tantos. Não te iludas. É melhor fugires e viveres longe daqui, desfrutando da vida e ensinando a tua doutrina, porque é boa, mas sem te sacrificares. Ensinar a minha doutrina. Que verdade poderia eu ensinar se fizesse o oposto do que ensino? Que mestre eu seria se pregasse a obediência à vontade de Deus e não a obedecesse, o amor pelos homens e não os amasse, a renúncia à carne e ao mundo e amasse tanto a carne quanto as honras do mundo, a proibição de causar escândalos e eu escandalizasse não só os homens, mas também os anjos, e assim por diante. Satanás está falando através de você agora mesmo, como falou em Efraim. Como falou e agiu muitas vezes através de você, para me perturbar. Reconheci todas essas ações de Satanás, realizadas através de você, e não o odiei, não me cansei de você, mas apenas senti pena, infinitamente pena, como uma mãe que observa o progresso de uma doença que causará a morte de seu filho. Observei o progresso do mal em você, como um pai que não se arrepende de nada, desde que consiga encontrar os remédios para seu filho doente. Eu não me arrependi de nada para te salvar. Superei o desgosto, a raiva, a amargura, o abatimento, como um pai e uma mãe desolados, decepcionados com todo o poder terreno, que se voltam para o céu para obter a vida de seu filho. Assim eu gemi e ainda gemo, implorando um milagre que possa te salvar, que possa te salvar, que possa te salvar à beira do abismo que já está desabando sob seus pés. Judas, olhe para mim.
Em breve meu sangue será derramado pelos pecados dos homens. Nem uma gota restará em minhas veias. Os torrões de terra, a grama, as vestes dos meus perseguidores e as minhas, a madeira, o ferro, as cordas, os espinhos do Nabacá, e os espíritos que aguardam a salvação beberão dele. Só você não quer bebê-lo? Eu daria todo este meu sangue só por você. Você é meu amigo. Como alguém morre de bom grado por um amigo, para salvá-lo? Disse: eu morrerei, mas continuarei a viver no amigo a quem dei a vida. Como um pai, como uma mãe que continua a viver em seus filhos depois de terem falecido. Judas, eu te imploro, não peço nada mais nesta véspera da minha morte. Um condenado recebe uma última graça de seus juízes e também de seus inimigos, e seu último desejo é satisfeito. Peço-te que não sejas condenado. Não peço tanto o céu quanto peço a ti e a tua vontade. Pensas em tua mãe, Judas. O que será tua mãe depois? E o nome de tua família? Apelo ao teu orgulho, que é tão ousado como sempre, para te defender da desonra. Não te desonres, Judas. Considera, anos e eras passarão, reinos e impérios cairão, as estrelas perderão seu brilho, a configuração da terra mudará, e tu sempre serás Judas, como Caim é sempre Caim, se persistires em teu pecado. O tempo chegará ao fim, e somente o paraíso e o inferno permanecerão. E no paraíso e no inferno, para os homens ressuscitados dos mortos e recebidos para sempre, com suas almas e corpos, onde lhes é devido estar, você sempre será Judas, o maior culpado, amaldiçoado, se não mudar seus caminhos. Descerei para libertar os espíritos do limbo, conduzirei multidões deles para fora do purgatório, e você, não poderei levá-lo aonde estou. Judas, vou morrer, vou feliz, porque a hora que esperei por milênios chegou, a hora de reconciliar os homens com o Pai. Não reconciliarei muitos deles, mas o número dos salvos, que contemplarei ao morrer, me consolará pela tortura de morrer em vão por tantos. Mas digo-te, será terrível ver-te, meu apóstolo e amigo, entre estes. Não me causes tamanha dor cruel, quero salvar-te, Judas. Veja, vamos descer até o rio. Amanhã, ao amanhecer, quando todos ainda estiverem dormindo, nós dois o atravessaremos, e tu irás para Bósra, para Arbela, para Aera, para onde quiseres. Conheces as casas dos discípulos. Em Bósra, procura Joaquim e Maria, a mulher que curei da lepra. Vou dar a você um bilhete para eles. Direi que um repouso tranquilo em outro lugar é necessário para a sua saúde. Infelizmente, é verdade, pois seu espírito está doente e o ar de Jerusalém lhe seria letal. Mas eles pensarão que seu corpo está doente. Você permanecerá lá até que eu venha buscá-lo. Cuidarei de seus companheiros, mas não venha a Jerusalém, entende? Eu não queria que as mulheres viessem, exceto as mais fortes entre elas, e aquelas que, sendo mães, têm o direito de estar perto de seus filhos. A minha também? Não, Maria não estará em Jerusalém. Ela também é mãe de um apóstolo e sempre te honrou. Sim, e ela teria o direito, como as outras, de estar perto de mim, a quem ela ama com perfeita justiça. Mas justamente por isso ela não estará lá, porque eu lhe disse para não vir, e ela sabe obedecer. Por que ela não estará lá? Em que ela difere da mãe dos teus irmãos e da mãe dos filhos de Zebedeu? Tu, e sabes por que te digo isto. Mas se me ouvires, se fores a Bósra, enviarei mensageiros à tua mãe e farei com que ela te seja trazida, pois sendo tão boa poderá ajudar-te a recuperar. Creia em mim, somos os únicos que te amamos assim, sem limites. Há 3 que te amam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que te contemplaram e que aguardam a tua decisão de te fazer a joia da redenção, a maior presa arrebatada do abismo. E 3 na terra, a tua mãe, a minha mãe e eu. Faz-nos felizes, Judas, tanto nós no céu como nós na terra, que te amamos com verdadeiro amor. Tu o disseste, só 3 me amam, os outros não.
Não como nós, mas eles te amam tanto. Elisa te defendeu. Os outros estavam preocupados com você. Quando você está longe de nós, você está no coração de todos, e seu nome está na boca de todos. Você não tem noção de todo o amor que te cerca. Seu opressor esconde isso de você. Acredite na minha palavra. Eu acredito em ti e tentarei te agradar, mas quero fazer isso por mim mesmo. Eu cometi o erro, por mim mesmo devo recuperar-me do mal. Só Deus pode fazer por si mesmo. Seu pensamento é um pensamento de orgulho. No orgulho ainda há Satanás. Seja humilde, Judas. Segure esta mão que lhe é oferecida amigavelmente. Refugie-se neste coração que se abre para protegê-lo. Aqui comigo, Satanás não poderá lhe fazer mal. Tentei estar com você, desci cada vez mais, é inútil. Não diga isso, não diga isso. Reaja contra o desânimo. Deus pode fazer tudo. Apegue-se a Deus, Judas. Judas. Cale-se para que os outros não ouçam. E você se preocupa com os outros, mas não com seu espírito? Pobre Judas. Jesus não fala mais, mas permanece ao lado do apóstolo, até que a mulher que estava a alguns metros à frente deles entra numa casa que aparece num denso olival. Jesus então diz ao seu discípulo: Não dormirei esta noite, vou orar e esperar por você. Que Deus fale ao seu coração. Escute-o. Vou ficar aqui, onde estou agora, para orar, até o amanhecer. Lembre-se disso. Judas não lhe responde. Os outros apóstolos e as mulheres chegam e param juntos, esperando que a samaritana volte. Ela retorna logo. Ela está com outra mulher, parecida com ela, que os saúda, dizendo: Não tenho muitos quartos, porque os podadores já estão aqui trabalhando nas oliveiras, mas tenho um grande celeiro com bastante palha. Tenho lugar para as mulheres. Venham. Vão, vou ficar aqui para orar. Paz a todos vocês. Diz Jesus, e enquanto os outros se retiram, ele segura sua mãe, dizendo-lhe: Vou ficar para orar por Judas, mãe. A senhora também me ajudará? Sim, eu ajudarei, filho. A boa vontade dele está se renovando? Não, mãe, mas devemos agir como se... O céu pode fazer tudo, mãe. Sim, e eu ainda posso me iludir, mas tu não podes, filho, tu sabes, meu santo filho, mas eu sempre te imitarei. Vai em paz, meu querido, mesmo quando tu não puderes mais falar com ele, porque ele te evita, eu tentarei trazê-lo de volta para ti. E se o Santíssimo Pai apenas ouvir a minha dor, deixarás-me ficar contigo, Jesus? Rezaremos juntos, e eu te terei só para mim todas essas horas. Sim, fica comigo, mãe, eu esperarei por ti aqui. Maria sai rapidamente e logo retorna. Eles se sentam em seus sacos sob as oliveiras. No profundo silêncio, ouve-se o murmúrio do rio não muito longe, e o canto dos grilos soa mais alto no silêncio da noite. Então os rouxinóis começam a cantar, e as estrelas movem-se lentamente no firmamento, brilhantes como rainhas, agora que a lua se pôs e já não as ofusca. Então um galo rompe a calmaria com seu canto agudo. Muito mais longe, outro galo responde, quase inaudível. Depois, um farfalhar fresco de galhos frondosos sacudindo a umidade da noite e o grito isolado de um pássaro que desperta, e ao mesmo tempo uma mudança no céu e o despertar da luz. É o amanhecer. Mas Judas não veio. Jesus olha para sua mãe, branca como um lírio contra a oliveira escura, e diz a ela: Nós oramos, mãe, Deus fará uso de nossa oração. Sim, filho, você está branco como a morte. Sua vitalidade exalou completamente durante a noite, pressionando os portões do céu e os decretos de Deus. Você também está pálida, mãe, grande é o teu cansaço. Grande é a minha tristeza por causa da tua tristeza. A porta da casa se abre cautelosamente. Jesus se assusta, mas é a mulher que os conduziu até lá, quem sai silenciosamente. Jesus diz com um suspiro: Eu esperava ter me enganado. A mulher se aproxima com sua costa vazia. Ela vê Jesus. Ela o saúda e está prestes a ir embora.
mas ele a chama. Ele lhe diz: que o Senhor te recompense por tudo. Eu gostaria de te recompensar também, mas não tenho nada comigo. Eu não quero nada, Rabi, não quero nenhuma recompensa. Mas embora eu não queira dinheiro, há uma coisa que eu gostaria, e o Senhor pode me dar. O que, mulher? Que o coração do meu marido mude, e o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é verdadeiramente o santo homem de Deus. Vá em paz, será feito a você como você deseja. Adeus. A mulher se afasta rapidamente em direção à sua casa, que deve ser realmente triste. Maria comenta: outra mulher infeliz, é por isso que ela é boa. A cabeça despenteada de Pedro aparece no celeiro, seguida pela cabeça brilhante de João e depois pelo perfil severo de Tadeu, o rosto acastanhado do Zelote e o rosto magro do jovem Benjamim. Todos estão acordados. Maria Madalena é a primeira mulher a sair da casa, seguida por Nique e depois pelas outras. Quando estão todos juntos e a mulher que os hospedou trouxe um balde de leite ainda espumoso, o Iscariotes aparece. Sua cabeça já não está enfaixada, mas a marca do golpe tinge metade de sua testa, e seu olho parece ainda mais sombrio sob o anel violáceo. Jesus olha para ele. Judas olha para Jesus, depois vira a cabeça, olhando para outro lado. Jesus lhe diz: compre da mulher o que ela puder nos dar. Vamos na frente, junte-se a nós. E Jesus, depois de cumprimentar a mulher, parte. Todos o seguem. Aqui termina a visão. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.